Pai, nós vamos buscar no coração da sua igreja, escreva para você de coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Quero orar por isso para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, versículo de número 30. Deus seja louvado, Deus seja exaltado para sempre. Ezequiel, capítulo 22, versículos 30, apenas o versículo 30. Deus abençoe os irmãos que estão aqui, algumas pessoas, e aqueles que nos acompanham pelas transmissões que estamos fazendo pelo Facebook, e também agora a mensagem pelo YouTube e pelas webs. Nós estamos na fronteira.net e também na GoPro+, também transmitindo esse culto. Ezequiel, capítulo 22, versículo número 30. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Vou repetir. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando um muro, e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Esses dias eu tenho, por conta das quarentenas, do isolamento, eu tenho trabalhado na escola bíblica que eu tenho transmitido às segundas-feiras, nos cultos que eu tenho ministrado, a palavra que eu tenho ministrado. Eu tenho trabalhado bastante a questão de crise, falado bastante o tema crise. Os sinais da crise. Os sinais da crise, eu dizia que o Senhor sempre, quando iria acontecer alguma coisa, sinais eram enviados. E quem está atento, quem está percebido, entende que alguma coisa irá acontecer, alguma coisa vai acontecer. Depois eu trabalhei comportamentos de pessoas durante as crises. Aí usamos o texto de Elias, da viúva de Serepta, Adonias, que é o mordomo que está ali a serviço de Acabe. Enfim, usamos ali alguns personagens para dizer a atitude e comportamento de algumas pessoas durante as crises. E disse também das pessoas que prosperaram em tempo de crise, usando então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles viveram um tempo difícil das suas vidas, mas independente da crise que eles estavam vivendo, eles foram homens que prosperaram durante aquele período, né? E por último, na segunda-feira passada, eu falei sobre o que fazer depois da crise. Nós acreditamos que a crise vai terminar. Nós acreditamos que isso que nós estamos vivendo vai chegar ao final. E o que nós vamos fazer depois? O que faremos depois que terminar? Porque, irmãos, preste bastante atenção. Quando nós fomos surpreendidos com essa questão do coronavírus, e não pelo coronavírus em si, mas o que ele trouxe, o desespero dos governantes, atitudes desesperadas, muitas vezes mais emocional do que racional, embora eles tentam nos convencer que estão seguindo a ciência, mas na verdade eles seguem a ciência até certo ponto que ninguém sabe de fato o que fazer. Mas vai chegar um momento que vai acabar com isso. Isso vai encerrar. Mas daí? Como é que nós vamos sair do outro lado? Como nós vamos nos comportar do outro lado? Muitas pessoas nesse período estão voltando para Jesus, glória a Deus. Mas muitas pessoas também nesse tempo estão se esfriando. Estão se intimidando
diante de muitas situações e circunstâncias. E aí eu me lembro do povo de Israel, vivendo esse tempo aqui, que eu li, nesse momento aqui. Eles estavam vivendo na Babilônia, servindo como escravos na Babilônia, e aí o convívio, né? Eles estavam vivendo no tempo do cativeiro, vivendo o tempo do sofrimento, e as pessoas que estavam com eles se aproximavam deles, conheciam eles, e diziam assim: poxa, olha aí uma harpa, pegue esta harpa e cante uma música daquelas que vocês cantavam lá em Sião. Pegue a sua harpa e nos conduza em um louvor, em uma canção ao Deus de vocês, que vocês adoravam lá em Sião. Eles diziam: não podemos fazer isso. Não podemos pegar a nossa harpa, o nosso instrumento, e não podemos cantar as nossas músicas, porque eu tenho saudade de Jerusalém, eu tenho saudade da minha terra. Mas terminou, chegou o final. Chegou o dia, Daniel lendo a palavra, Daniel encontrou lá Jeremias dizendo que o cativeiro era 70 anos, e Daniel entendeu que os 70 anos haviam terminado, e Daniel então vai para a oração. Daniel ora ao Senhor, dizendo: Senhor, a sua palavra nos disse que o cativeiro seriam 70 anos, e já venceram os 70 anos, agora liberta o seu povo, devolve o seu povo para a sua terra. E Deus ouviu a oração de Daniel, e o povo pôde voltar. O Espírito do Senhor falou com Ciro, o rei Ciro da época. Ciro fez lá deu um decreto, colocou uma ordem dizendo: liberem o povo, deixa o povo voltar. A crise acabou, a quarentena de 70 anos deles terminaram, e eles eram desejosos de voltar para casa, de voltar para Jerusalém, para poder adorar a Deus, para poder fazer a obra do Senhor lá, para poder trabalhar, plantar e etc. Nós vamos encontrar, alguns anos depois, talvez 20 anos depois, que eles voltaram do decreto de Ciro assinado, nós vamos encontrar um texto em Neemias, quando Neemias recebe a visita do seu irmão Anani e de um grupo de pessoas, e Neemias não pôde voltar porque ele trabalhava para o rei, e ele pergunta assim: olha, como é que está? Como que está Jerusalém? Como está o templo? E eles disseram: destruído, do mesmo jeito. Aí, a minha fala naquele dia foi: eles queriam voltar, eles queriam o fim, eles queriam ter a liberdade, mas quando chegou a liberdade, quando chegou o tempo deles voltar para sua casa, estavam acomodados, estavam simplesmente vivendo do mesmo jeito, não mudaram o comportamento, viviam na liberdade como se não tivessem em liberdade. O que fazer depois da crise? Então, senhores, nós que estamos aqui, nós não temos, não diria o direito, mas nós não temos o capricho, vou usar essa palavra, nós não podemos ter o capricho de sair dessa pandemia do mesmo jeito que nós entramos nela. A igreja não pode se dar o luxo de viver como vivia antes e nem durante. Nós temos, é claro, que ter a preocupação, nós temos, é claro, que ter as cautelas, as precauções. Sim, é necessário, é de verdade isso, mas e depois? E depois? Sairemos uma igreja forte, uma igreja guerreira? Sairemos cristãos autênticos, ou sairemos pessoas conformadas com o tempo em que ficamos aqui? Entendendo que essa luta, ela é uma luta espiritual. Essa crise, ela tem mais conotação de uma batalha espiritual do que uma batalha no sentido humano. Afinal de contas, nós acreditamos que a palavra do Senhor é verdade. Ela disse que esse mundo jaz no maligno, e o maligno faz de tudo para controlar esse sistema, e nós não podemos permitir que esse tempo nos aprisione. Amém? Então, para você levar para sua casa essa ideia: como eu vou sair depois da crise?
depois que passar essa pandemia? Como eu vou sair do outro lado? Vou sair um crente conforme o Senhor deseja? Ou eu vou sair alguém que não aprendeu nada? Eu ouvi uma frase, Luiz Hermínio e o Augusto Nicodemos, acho que é o Luiz Hermínio mesmo. Ele estava conversando ali na conversa pelo Instagram, aquela conversa que os dois participam, e o Hermínio disse assim, esse vírus, parece que ele é pedagógico, ele está ensinando algumas coisas. E o Augusto Nicodemos, ele é mais centradão, mais pastor presbiteriano, ele disse, a sua palavra é interessante mesmo, porque nós temos aprendido algumas lições que nunca tínhamos parado para ver, ou para perceber. Nós levávamos a vida, inclusive como igreja, crente na cura, nos milagres, e agora nós estamos assustados porque os milagres, não estamos vendo milagres de testemunho de pessoas sendo libertas e curados de orações, porque as igrejas estão fechadas. Nós não estamos tendo a possibilidade de ver milagres financeiros, de prosperidade. Então, aqueles que viviam de milagres, aqueles que viviam da prosperidade, estão de braços atados, olhando, e agora o que fazer? Mas nós estamos aprendendo que Deus continua sendo Deus. Amém? Com milagre, com prosperidade ou sem, Deus continua sendo Deus. Amém? Mas a mensagem desta noite, o tema da mensagem, isso aqui foi a introdução, e eu estou fazendo isso, cada vez que falo, recapitulando algumas coisas que eu tenho pregado, para fazer uma sequência. E aí o texto que nós lemos, o Senhor está dizendo assim, olha, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e que estivesse na brecha perante mim pela terra, para que eu não destruísse a terra, mas não encontrei ninguém. Esse versículo eu vou fazer uma ligação dele com João 4, se você quiser encontrar, é um texto muito conhecido, João 4, 22 e 23, ou 21 e 22, deixa eu conferir, que fala dos verdadeiros adoradores, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, estou fazendo aqui, pegando esses dois versículos, para fazer a pergunta da mensagem. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Essa é uma pergunta retórica, de pregador mesmo, para nós pensarmos aqui. O povo está vivendo no tempo de Ezequiel, como eu disse para você, o tempo de cativeiro. Eles estavam vivendo numa quarentena muito mais longa do que a nossa. Foram 70 anos. 70 anos. Nesses 70 anos, eles tiveram momentos de muita dor, de muito sofrimento, de muita morte, de muita destruição, de muita fome. Mas, depois, esse tempo ele teve melhoras, modulações melhores. Assumia um soberano, um rei lá, que era melhor, que conduzia melhor o povo, e alguns mais pulso firme, enfim. Mas eles estão vivendo um tempo de prisão, um tempo de liberdade reduzida. Quem ficou em Jerusalém ficou passando necessidade mesmo. Eles não tinham como cultivar a terra, não tinham como plantar, eles não tinham uma liderança, e os que estavam espalhados pelas terras estavam em muitas dificuldades. E o interessante é que no meio desse povo, nós vamos encontrar, assim, Daniel, como disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vamos encontrar
Ezequiel, nós vamos encontrar Jeremias, já bem no começo, bem velhinho lá em Jerusalém, nós vamos encontrar os profetas menores, aqueles profetas que nós chamamos de profetas menores, Ageu, Jonas, aqueles profetas cujos livros são menores, eles viveram mais ou menos nesse período. E eles tinham uma palavra, e a palavra que eles tinham, muitas vezes, eram ouvidas por uns e não por outros. E Deus está olhando, diz o texto que nós lemos, que Deus está olhando para a terra, procurando alguém que pudesse se colocar diante dele como intercessor. Alguém dizendo assim: Deus, não faça nada, Deus, não destrua o povo, Deus, tenha misericórdia. Deus está ali olhando, procurando alguém que fizesse isso. Deus está procurando alguém que o impedisse de trazer o seu juízo. Aqui vai uma nota também, na fala dos dois pastores que esteve agora há pouco. O Nicodemos, ele disse que às vezes a gente fica assustado de dizer que Deus, ele trouxe alguma punição, ou que Deus trouxe algum juízo. Nós temos dificuldade de ver Deus punindo pessoas. Nós temos, às vezes, algumas limitações de acreditar nisso. Mas ele disse assim para Abraão, ele disse, Deus dizendo para Abraão o seguinte: eu vim porque Sodoma e Gomorra, eles estão vivendo de uma maneira absurda. Não dá para suportar o que eles estão fazendo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus disse para Abraão. E Abraão disse: quando, Senhor? Não faça uma coisa dessa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Se tiver 50 pessoas justas lá, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Não faça isso. Olha lá, Deus falou para Abraão orar. Deus contou isso para Abraão interceder por Sodoma e Gomorra. Deus, ele quando vai trazer o juízo, lembra que eu falei no começo dos sinais? Deus, ele envia os sinais, Deus envia os profetas, Deus envia algumas notas, e nós precisamos perceber que Deus está falando. O salmista no Salmo 19, se não me falha a memória, disse que sem linguagem, sem fala, é possível ouvir a voz de Deus na natureza. E eles não ouviram. E Sodoma e Gomorra foi destruída. E Deus então está procurando em Israel alguém que estivesse ajoelhado, pedindo: Deus, tenha misericórdia. Aí a pergunta que nós podemos fazer: mas pastor, não tinha ninguém que orava? E os sacerdotes? E os profetas? Jeremias fala assim: os sacerdotes de vocês, os pastores que vocês têm, eles me envergonham. Eles não pastoreiam, eles pastoreiam o seu próprio ventre. Os sacerdotes, eles não fazem ofertas a mim, eles fazem um show, um espetáculo. Os profetas, eles não profetizam a minha palavra, eles falam os sonhos que eles têm na cabeça deles. É só encontrarmos ali algumas dessas informações em Jeremias. Deus está olhando para a terra e não está encontrando alguém que se coloque diante dele de forma humilde, quebrantado, temente, coração rasgado. Ele não procura perfeição. Deus não procura perfeição. Ele procura um coração quebrantado, um coração que tenha humildade. Davi é um homem de muitas imperfeições em sua história, em sua biografia, mas ele era um homem que tinha um espírito quebrantado diante de Deus. E Deus não encontrou, segundo o texto de Ezequiel, dentre os homens daquele tempo em Israel que estivesse preocupado com a humanidade, com a população. E aí, meus irmãos, nós estamos vivendo agora tempo diferente, um povo diferente, um testamento diferente. O testamento que vivemos hoje é o Novo Testamento, mas Deus continua procurando adoradores. Ele continua procurando adoradores. E adoradores, na fala de Jesus,
que o adorem em espírito e em verdade. Jesus nos disse que o Pai está procurando adoradores. Então nós precisamos ter essa informação e com essa informação levarmos a sério. Levarmos isso muito a sério. Porque em todos os tempos, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Tem um texto, me foge agora, acho que eu imagino que seja em Zacarias, me desculpa aqui o ato falho de não lembrar, mas se não me engano, é em Zacarias que ele fala que os 7 Espíritos de Deus estão procurando pessoas para a adoração do Senhor. Eu vou encontrar logo mais, depois eu publico para vocês encontrar essa informação. Então Deus está procurando adoradores. E eu quero perguntar, há algum adorador aqui no templo nessa noite também? Eu quero crer que sim. Eu quero crer que sim. Porque Deus vê adoradores como nós não vemos. Ele encontra adoradores, às vezes onde nós não encontramos. Foi a crise de Elias. Elias está em crise porque ele disse para Deus, apenas eu fiquei de profeta, apenas eu fiquei, todos se corromperam, todos se desviaram. E Deus disse para Elias, existe em Israel 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal, continuam me servindo, continuam me adorando. Na leitura de Elias, não tinha adorador, era apenas ele. Eu não posso cometer o mesmo erro de Elias, achando que eu sou o único adorador. Mas a pergunta que eu estou fazendo para nós aqui no templo, e para aqueles que estão nos acompanhando, que estão cultuando conosco, em suas casas, aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os adoradores de Deus? Estão dormindo? Dormiram? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Será que os adoradores estão dormindo? Será que os adoradores estão perdendo a sensibilidade do coração de ouvir a voz do Senhor? Será que os adoradores estão confundidos ou confusos em suas mentes? Como servir a Deus? De que maneira servir a Deus? Será que os adoradores eles estão entendendo que a adoração é um ritualismo? A adoração é um gestual? A adoração não existe uma forma de adorar a Deus, não existe uma forma de expressão física, mas existem adoradores. E eu gostaria de nessa noite despertar aqui no nosso meio, que em meio às crises, redundante aqui, Deus continua buscando-nos, Deus continua esperando a nossa oração, Deus continua esperando o nosso louvor, Deus continua esperando a nossa voz diante dele. Ainda que a figueira não floresça, esse texto ele é muito batido, mas é um texto. Ainda que não tenha nada, eu louvarei o Senhor. O tempo, as estações, o ambiente não pode nos afastar de Deus e nem afastar Deus de nós. Não pode. Nós não podemos permitir que a frieza, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos, mas não o meu. O amor de muitos, mas não o meu. Eu não posso permitir que o amor que eu tenho por Jesus, ele venha se esfriar. E eu não quero que o amor dos irmãos, das irmãs que fazem parte da igreja que eu sou líder, que fazem parte da minha amizade, do meu círculo de amizade, mesmo que não sejam pastoreados por mim,
mas os meus amigos, os meus irmãos, aqueles que eu tenho afinidade, laços de amizade, eu não quero que o amor dessas pessoas se esfrie. Porque uma vez frio, é difícil, porque nós não entendemos, nós não sabemos o dia do amanhã. Aí Jesus está no templo, com seus discípulos, e seus discípulos dizendo: olha, mestre, olha a estrutura. Eles começam a lembrar, né? Olha que estrutura, olha que pedras maravilhosas, olha que coisa tremenda. E começam a mostrar, e Jesus disse: não ficarão pedra sobre pedra, porque isso será destruído e tal. E eles perguntam assim: mestre, esse tempo vai ser o tempo que o Senhor vai se restaurar o reino a Israel? Ele disse: tempos e estações não pertencem a vocês. Vocês devem seguir sendo minhas testemunhas, porque sobre isso, sobre a vinda do Filho do Homem, nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos, somente o Pai. Então nós não sabemos. Já imaginou nós nos esfriarmos? Já imaginou nós esfriarmos a nossa fé? Perdermos a nossa convicção naquele que nos chamou? E ficamos sentados na beira do caminho. Não vai acontecer. E aí, o toque da trombeta é liberado e o Senhor vem buscar a igreja, buscar o seu povo, e nós ficamos. Não podemos nos dar o luxo de perder a fé. Nós não podemos dar o luxo de não estar aqui na brecha. Vivemos em outro tempo, né? Eu gostaria que esse texto, se ele fosse escrito por Ezequiel no Novo Testamento, se Ezequiel tivesse escrito algo no Novo Testamento, ele poderia escrever dizendo assim: eu procurei entre os muros e eu encontrei uma multidão com as mãos levantadas, me adorando. Amém? Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo. Timóteo recebe a orientação de Paulo, e Paulo fala sobre a postura. Vamos imaginar o Senhor olhando para esse muro que o Ezequiel viu. E Paulo está dizendo assim: admoesto depois, antes de tudo, que façam deprecações, orações intensas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade. E ele continua dizendo: quero que os homens, verso 8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Deus dizendo: eu olhei para a terra e eu estava indignado com o que estava acontecendo, mas quando eu olhei, eu vi homens com as mãos levantadas, orando, clamando, intercedendo. É isso que o Senhor espera de nós. Caminhando para o fechamento da mensagem: aonde estão os adoradores? Alguns estão aqui, alguns estão aqui no templo, outros gostariam de estar, mas não podem estar. Mas eu continuo perguntando, fazendo a pergunta que o Senhor faz: aonde estão aqueles que eu gostaria de ver no muro da adoração, no muro da oração, no muro da adoração? Aonde estão aqueles que vão deixar um tempo para mim, reservado para mim? O culto online é uma oportunidade maravilhosa que nós temos. Eu acho que é uma oportunidade
maravilhosa, em especial, que nós temos chegado em algumas casas, em algumas pessoas, que nós não teríamos chance de chegar, porque eles não viriam à igreja, mas estão sendo ministrados pelo Facebook. Mas a pergunta é: o culto da sua igreja é tal horário, e os adoradores, com certeza, o coração fica apreensivo para chegar nesse horário. Eu não posso estar no templo, porque sou impedido, mas eu sei que ali um grupo de pessoas reunidas no mesmo propósito, fazendo a mesma adoração. Se isso está no coração, no seu coração você é um adorador. Se isso não está no seu coração, se passa batido, semana por semana, alguma coisa está errada. Uma alerta precisa ser aceso, porque os verdadeiros adoradores, eles têm, como diz a música do Kleber Lucas, tem fogo no coração. Tem fogo no coração. O nosso coração precisa queimar de vontade de estar na casa do Senhor. O nosso coração precisa queimar de vontade de estar na casa dele. Porque o Espírito Santo está sobre nós. Isso fica muito claro. Que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio. Inaugurou-se no dia de Pentecostes o ministério do Espírito Santo. E desde então ele faz parte da igreja. Ele está na sua vida. Está na sua vida. Está em nossas vidas. Talvez, por conta de algumas situações, quietinho, ali do ladinho, quietinho, sem falar muito, sem muita ação, porque às vezes as pessoas fazem Marta, agitado por muitos afazeres, e o Espírito Santo não tem muita vez, mas ele quer fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa história e nos ajudar a vencer esse tempo. Se coloque em pé. Esse tempo de crise é um tempo de ansiedade, é um tempo de depressão, é um tempo de angústia, é um tempo de essas fobias, mas, acima de tudo, é um tempo do Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. As minhas servas e meus servos profetizarão. Os meus jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Nos últimos tempos. Então, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfria. Mas nos últimos tempos, o Espírito Santo também vem. Eu quero fazer parte desse segundo grupo. Eu quero fazer parte do grupo cujo Espírito Santo faça parte da nossa vida. Se você puder levantar a sua mão e fazer a sua adoração, Senhor. A oração pode fluir em seus lábios. Pedir para o Osiel fazer aquilo, glória a Deus. Se você puder fazer porque nele, por ele, para ele, a ele é glória. Glória a Deus. Aonde estão os adoradores nesse tempo? Aonde estão os adoradores? Aonde estão vocês? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Está procurando aqui na Vila Yolanda. Está procurando aqui na região de Foz do Iguaçu. Está procurando na região do nosso estado paranaense. Está procurando em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Está procurando em toda a América do Sul, do Centro, do Norte, em todas as nações. Deus, nós o adoramos. Deus, nós o adoramos. Receba a nossa gratidão, Pai. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está também
igreja. Vamos cantar, glória a Deus.